Meus amigos, hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente lida com torceiras de orquídea. Como que a gente faz os replantes, como que a gente faz os preparos. Essa daqui é uma Epidendrum densiflorum, que floresceu muito bonita e participou até de uma exposição. Ela participou da Exposição Nacional de Orquídeas da cidade de Piedade. Ela esteve lá também para que as pessoas pudessem conhecer a beldade dessas meninas que florescem, né? Muito bacana sempre as exposições por conta disso, para as pessoas poderem conhecer e através desse conhecimento decidir se vão poder, se vão querer adquirir ou não, né? E aqui a gente vai mexer hoje com a floração dela, né? Que passou, é hora de replantar. Quero mostrar para vocês, inclusive, que a gente faz deixa a planta toda arrumadinha, toda bonita, né? Com um vaso e tal, para poder enviar. Então é feita toda a arrumação dos seus pseudobulbos, aramação. É um trabalho, né, para que a planta chegue bonita e possa fazer bonito nas exposições. Bom, depois a floração passa, é necessário a gente voltar para o cultivo. Tem algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção, principalmente para essa espécie. Se você a tem, eu aconselho muito que você preste bastante atenção, porque quando eu tirar ela desse vaso, porque esse vaso não é o vaso na qual ela de fato está plantada. Aqui é onde ela foi enfeitada para ir à exposição. Eu vou tirar ela daqui e vou mostrar para vocês que o vaso que ela está plantada é bem pequenininho. Para que vocês entendam cada dia mais que quanto menor for o vaso da orquídea, melhor também é a saúde e a vida dela. Ó, tô aqui, pessoal, fazendo fazendo essa desaramação agora, né? Já passou a gente deixou ela toda arrumadinha, bonitinha, para que ela pudesse participar da exposição. Agora é aquele momento do replante. Então vocês vão ver como que a gente lida, né, com essas plantas depois da sua floração. Então estou só fazendo tirando alguns arames aqui. Então a gente usa muito dessas hastes, né, para a gente fixar os pseudobulbos, para a gente dar direção para ele. Deixar a planta harmoniosa, né, principalmente as flores. Espalhar a floração dela para que ela fique harmoniosa. E aí vocês vão ver que eu vou tirar ela daqui a pouco desse vaso, porque esse vaso não é o que ela está de fato plantada. Vou pegar aqui um vasinho para colocar o musgo que eu coloquei para enfeitar aqui. Então, ó, coloco o musgo aqui. Vou tirando boa parte dele, porque aqui a gente fez uma arrumação com pedra e tal. Eu vou retirar ela agora daqui, vocês vão ver de fato onde ela está plantada. Então aqui estamos tirando a maquiagem. Muitos de vocês veem aquelas mulheres lindas, né? Aí elas tiram aquela maquiagem e falam: ô louco, meu, volta lá se maquiar porque estava melhor. Aqui é a mesma coisa praticamente, tá? Então observem bem o vaso, gente. Observem bem o tamanho do vaso. Olha o vaso que nós enfeitamos ela para ir e o vaso que de fato ela vive, o vaso que de fato ela está plantada, tá bom? Olha só que coisa interessante, né? Quero que pegue bem de perto para que vocês possam ver. A minha câmera vai tentar focar, eu vou chegar o mais próximo possível para que vocês consigam perceber justamente como ela está plantada, tá? E aqui já não tem mais substrato embaixo, né? Ela está naquele vasinho profundo, né? E aqui está ela, tá? Então a gente vai agora retirá-la desse vaso aqui para poder fazer o plantio dela. Ó, pessoal, aqui tem várias raízes dela, tá? E ela tá no vaso, então, que eu vou forçar usando a tesoura para ela sair, né? Ela tá bem torcerada aqui dentro desse vaso aqui, mas não deve ter mais substrato nenhum lá para baixo. Então dá um certo trabalho, mas vocês vão acompanhar, porque a ideia é justamente essa, né? O que eu faço com essas orquídeas que são torceiras, né? O que a gente faz é ter muito trabalho. Elas são lindas, maravilhosas, mas que dão trabalho, principalmente nesse momento do replante, tá? Aqui normalmente eu gosto de cortar o vaso mesmo, eu perco o vaso, porque do jeito que ela está entorcerada aqui, vocês estão vendo, né? Que não tem nenhuma condição de eu aproveitar, de eu conseguir tirá-la do vaso, sem que eu corte o vaso, para facilitar a saída de toda a raiz, sem que eu prejudique muito a raiz, que essa é a ideia, né? A gente prejudicar menos a raiz da planta, ela sentir menos esse processo aqui, porque quanto menos ela sentir, muito melhor vai ser o processo de recuperação quando a gente fizer o replante, tá? Então aqui eu coloco, achei até uma posição que talvez seja melhor para vocês poderem acompanhar,
que ela deve ter tomado tudo aqui de raiz. Deve ter mais substrato, só deve ter raiz aqui. E o vaso, nesse caso, eu não aproveito, tá? Eu faço assim, acho muito mais fácil e prático para poder trabalhar, porque dá trabalho. Então aqui agora eu vou abrir no vaso, ó, e conseguir fazer a retirada dela. E aqui nós temos uma condição de muita raiz, de uma raiz empaçocada, né? De uma raiz que está aqui completamente compactada. Então agora eu faço essa higienização básica. E não vou fazer uma higienização assim, aquela absurda não, gente, tá? Porque como eu vou colocar ela num vaso maior e vou usar o substrato, então não tenho porquê eu também fazer a planta passar por um estresse muito grande, né? Ela tem uma quantidade de raiz grande aqui. Você, nesse caso, se você preferir também, você pode retirar um pouco dessa raiz, tá? Você pode cortar um pouco da raiz para que você crie essa harmonia e principalmente, né, tirar essas raízes que estão compactadas. Porque ao nascer de outras raízes, se você também não faz uma limpeza, ela não consegue fazer o enraizamento, tá? As raízes delas também começam a ficar comprometidas. Então, cortar um pouco da raiz para liberar e tirar esse enraizamento compactado que está aqui é muito bom. Só tem que ter cuidado para justamente não machucar demais a planta, né, para que ela não sinta muito isso, tá? Então vamos lá, vou fazer um pouco da retirada das raízes aqui, vocês vão poder acompanhar todo o processo, que é muito simples, muito fácil. Dá trabalho porque a planta é grande, né? Mas aqui eu até achei uma posição boa de trabalhar e confesso que nem estava esperando que eu fosse achar essa posição bacana. A planta está bem acomodada, enquanto eu posso fazer essa higienização aqui, ó, nas raízes dela. Então aqui eu vou tirando um pouquinho mais das raízes que estão aqui para cima principalmente, que elas vão vir vários brotos aqui em cima. E é aqui que eu vou limpando, ó. Vou tirando essa parte compactada, tá vendo, ó? Dura, que vai fazer com que algumas outras orquídeas venham, outras raízes venham e não consiga enraizar por causa de estar compactada. E às vezes, pessoal, as pessoas têm toceiras enormes em casa e a toceira começa a definhar. Não sei se você já viu ou se já aconteceu com você isso. E sabe por que isso acontece? Por causa disso aqui, ó. Essas raízes ficam compactadas, a brotação vem e a orquídea não consegue enraizar. É por conta dessa montoeira de raiz compactada. Aí a planta começa a andar para trás. Por isso que tem que ter manutenção também das toceiras. Se você quer ter uma toceira, hora ou outra você vai ter que fazer isso aqui, por mais que demore alguns anos para você fazer. Quando acontecer de você for mexer, você precisa fazer isso, tá? Para permitir justamente que as raízes futuras dessa sua orquídea tenham condição. Imagina, ela não tem onde nascer raiz aqui, não tem onde enraizar de tanta raiz compactada que ficou, né? Ela tomou todos os espaços do vaso possível e não tem mais aonde crescer aqui. Às vezes a gente escuta as pessoas falar, não corte raiz de orquídea. Então existem diversas formas da compreensão de cada um de fazer isso. Nós não recomendamos a cortar a raiz de orquídea, né, desde que ela tenha pouca raiz, que seja uma planta pequena e tal, você não vai ficar mexendo na raiz dela. Agora, em plantas assim, ou você faz isso, ou ela para de prosperar. Os próximos enraizamentos que essa planta for produzir, ela não consegue enraizar, para o enraizamento, né, e a planta começa a definhar. Aí ela só começa a ir para trás. Ao passar dos anos, só vai para trás, para frente, não vai mais, tá? E se isso está acontecendo com uma das suas toceiras, tá aqui esse vídeo para ajudar você a como você pode lidar com essa situação aqui, não permitindo que a sua planta venha definhar por conta de você não fazer esse cultivo, né, de replante, para permitir as raízes voltarem a ficarem aeradas, com condições de crescer e vegetar bem. Bom, pessoal, tá aqui, tá? O maior número de raízes possíveis, né? Eu tirei essa coisa compactada que ela tava, tá bom? Para poder justamente a gente fazer o plantio dela, tá?
Então aqui ela está bem descompactada. O que eu faço nesse momento aqui? Aqui a gente vai usar a canelinha, tá? Para esse momento que a gente bateu bastante, que a gente judiou bastante, pode ter pintado aqui vários ferimentos nas raízes, e a gente usa a canelinha que vai fazer com que ela possa absorver, né? A raiz acaba absorvendo, fecha ela ali, e aquilo vira um cicatrizante, né? Ela acaba ajudando a raiz a cicatrizar mais rápido, tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui. E depois a gente já escolheu aqui o vaso no qual essa menina vai ser plantada, tá? Então esse aqui será o novo vasinho dela, tá? Veja que ela tem exatamente 3 dedos aqui para que ela possa crescer, talvez 4, né? Aqui, ó. É que ela vai ter que ficar um pouco mais no centro. Então ela vai ter 3 dedos mesmo, ó. Vai ter 3 em cada lado, tá? Para que ela possa continuar entocerando, crescendo por todos os lados. Então eu escolhi esse vaso aqui. Percebe que não é um vaso lá muito bonito, né? Foi um vaso que eu perfurei. Quando vai para a exposição, a gente arruma a plantinha para que ela fique bonitinha para poder ser apresentada. Mas a gente precisa cultivar primeiro, né? Então não adianta ficar se preocupando em ter o vasinho mais lindo. Você tem que dar condições para a planta, é o que nós vamos fazer aqui agora, tá bom? Antes de eu jogar a canelinha ali para a gente começar a plantar, eu vou fazer o sistema de drenagem desse vaso, tá? Para isso eu coloco pedra. Deixa eu mostrar, ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Então aqui eu dou drenagem com pedra. Pedra brita número 1, tá? Vou colocar um pouco mais dessa pedra. Agora eu vou com o substrato que eu vou utilizar para ela, que é com carvão Pinus, tá? Que eu tenho aqui. Vou colocar um pouco desse substrato aqui também. Vou mostrar isso aqui. Coloco um pouco aqui, tá certo? Agora é o momento da gente usar a canelinha e colocar a planta aqui para a gente poder fazer o plantio. Então tá aqui, ó. Um pouquinho da canela, as raízes, toda a volta dela. Vai canelinha para a gente ajudar nesse processo aqui do plantio dessa planta aqui. Muito bem. Já está com a canelinha na raiz. Agora eu só vou adequar a planta aqui, né? Então perceba que ela tá, vou virar um pouco aqui para que vocês possam ver, ó, tá? Só vou completar com substrato em volta agora, né? Para a gente fixar a planta. Depois que eu completo com esse substrato, eu ainda vou fixar também, utilizando um pouco de pedra para dar mais firmeza, né? Para deixar a planta mais fixa possível. Porque é isso que a gente tem que se preocupar nesse momento do plantio, tá? E veja, gente, eu estou fazendo tudo sozinho. Uma planta enorme, né? Se você tiver ajuda em casa, né, não precisa fazer que nem eu não. Busque ajuda, porque dá trabalho. Dá trabalho, viu? Então, ó, eu coloquei aqui o substrato, vou arrumar a planta, ajeitar ela, deixar ela de uma forma que ela venha se afixando, tenha condição desse substrato aqui atender todas as necessidades dela, tá? O substrato que vocês viram é um substrato de pinos com carvão. Agora eu venho forrar com um pouco de pedra. A planta já está fixada, tá? Ela já está fixada. E agora eu vou terminar essa fixação fazendo a utilização de pedra. Você pode, nesse momento, como é um vaso bem drenado, colocar um pouquinho de esfagno espalhado. Faz bem também para você manter a umidade, tá? É uma planta que gosta de umidade. Você pode dar uma espalhadinha assim, ó, em todo o seu vaso, para manter a umidade dela. Não muita coisa, tá? Evita colocar demais, porque senão você vai ter problema de apodrecimento da raiz da planta. Aí não é o que você quer, né? Tá bom? Então aqui eu coloco a pedra agora, que é justamente para começar a fixar ela. Olha só. A pedra, ela dá equilíbrio no vaso, né? Além de dar equilíbrio no vaso, ela fixa a planta também. Então ajuda muito, tá? É bem drenoso, permite as raízes crescerem tranquilamente, né? Então quando a gente tem a pedra,
ela ajuda muito principalmente nesse aspecto, que é o que a gente quer. Espera aí que eu tô... É o que eu falo, se vocês estiverem em casa, alguém que possa ajudar vocês é melhor, tá? Mas vocês viram que é possível fazer sozinho, dá para fazer, tá? Mas dá mais trabalho. Então aqui a gente vai fixando, você vai apertando, tá, o substrato nas laterais, evita apertar na raiz diretamente, né? Mas vá apertando para a planta poder ir se fixando. E vocês se lembram disso aqui, né? Que a gente usou para tutorar os pseudobulbos da floração para levar para a exposição. Agora a gente usa, só que com outra finalidade, fixar a planta nesse momento de plantio. Então, ó, travei ela aqui, tá vendo? Agora eu vou pegar o arame, vou passar em volta de uns 2 ou 3 pseudobulbos para travar a planta, manter ela fixa. Ó. Deixa eu pegar mais aqui da ponta também, ó, que eu travo bem daí, ó. Dá para deixar a planta bem, não precisa espremer, apertar demais, tá? Faça numa boa. A gente só quer fixar a planta de forma que ela não fique balançando nesse momento, que é importante ela estar travada, que é o do plantio, tá? Então tá aqui. Vou colocar um outro aqui para puxar essa banda de trás para cá, ó. Então eu vou colocar essa aqui, travo e puxo todos esses pseudobulbos daqui da frente, passando por aqui para justamente travar no arame. Você torce o arame, ó, e gera justamente essa travinha aqui, ó. Aí você puxa e você vai ter a trava. Pronto. Mais uma travinha. Cortei. Isso aqui só vai funcionar bem, pessoal, nesse primeiro processo, que é o do replante, né? Para travar ela. Depois que ela enraizar, acabou, tá? E vai ficando mais fácil você colocar um pouquinho mais de pedra para você ir fixando. Peguem a dica principalmente da fixação, pessoal, tá? Vamos fixar essa planta. Então aqui mais um arame e vou fazer o mesmo processo. Esse aqui eu vou dobrar, deixar ele mais forte ainda, tá? Dobrei ele ao meio e vou colocar ele assim, ó. Travo já a planta por aqui, ó. Isso lá embaixo. Ótimo. Já travei ali. Deixa eu pegar o arame aqui agora. E vou vir agora pegando esses bulbos daqui da frente, ó, puxo eles e vou passar nesse arame que eu acabei de travar aqui, que vocês viram. Aí depois eu só dou uma torcida no arame mesmo, pra... Difícil de mostrar, mas vocês estão entendendo bem, né, qual que é o propósito aqui. E eu estou fazendo sem corte para vocês poderem ver mesmo como é que funciona na prática você fazer isso com uma planta entocerada, tá? Esse é o trabalho que tem que ter. Agora eu vou torcer aqui, deixa eu só prender. Vou torcer aqui. E pronto. Então eu tenho a planta afixada, tá? Ó. Aqui você vai, agora com muito mais tranquilidade, colocando as pedras e fazendo a fixação, porque agora a planta tem suporte. A quantidade de pedra que vocês estão me vendo colocar aqui, pessoal, vocês poderiam estar colocando mais substrato se quisesse também de madeira, tá? Nada impede. Que é inclusive com o que eu vou acabar aqui. Agora eu vou colocar só o substrato de madeira e a planta já está toda certinha aí para voltar para o seu cultivo, tá? Travadinha, pronta para vegetar novamente. Ó, pessoal, agora estou fechando aqui com madeira, a lateral, né? Com aquele sanção do campo triturado que o Heron vende lá, que vocês sabem que eu faço a utilização. Agora eu fecho todo em volta do vaso, né? Eu fecho com ele, tá? Mas é isso, ó, não tem
nenhum segredo a partir daqui, ó, tá? Então aqui tá plantadinho. Esse foi o replante dessa toceiraça, dessa plantaça aqui gigante, a nossa Dendrobium densiflorum. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a entender como que é fazer o replante de uma toceira de orquídea. A gente tem um encontro no próximo vídeo. Eu espero por cada um de vocês. Um super beijo e até lá. Tchau!